O cavaleiro Tito então com um olhar sério, fala para a imperatriz Sione, que infelizmente ele não sabe nada sobre o contrato das bestas. Porém, se ela quiser saber se poderá ter o poder para controlar as bestas, basta que ela pergunte diretamente às autoridades imperiais, ou à sua filha a princesa Loctania. A imperatriz Sione então escuta tudo, e com um olhar triste ela fala em pensamento, que parece que ainda levará muito tempo para que ela possa controlar o Duque Aiden. O cavalheiro Tito então percebe que sua patroa está triste, e sendo carinhoso, ele fala que sua patroa não precisa ficar preocupada com as bestas imperiais, pois elas jamais iriam utilizar seus poderes contra a imperatriz. Afinal, eles não arriscariam suas vidas para isso. O cavaleiro Tito então com um olhar sério, fala que certa vez o último cão do Império utilizou seu poder 2 vezes, e o preço que ele pagou por isso foi toda a sua sanidade. E após ele ter ficado maluco, ele mesmo tirou sua própria vida. O cavaleiro Tito então termina falando que o preço para qualquer uma das bestas utilizarem seus poderes é muito alto e muito arriscado, e por isso mesmo a imperatriz não precisa ficar preocupada. A imperatriz Sione então escuta tudo, e com um olhar assustado, ela fala em pensamento que agora ela entende porque o Duque Aiden é o 27º cão do Império. Além disso, em pensamento, ela fala que em cada linhagem das famílias das bestas imperiais, um duque pode assumir o poder da besta imperial de sua família. Ela então fala que o reino de Belfort existe há quase 300 anos, e que a cada 8 anos nasce um novo duque que pode no futuro se tornar uma besta imperial. Porém, atualmente o Duque Aiden já é o 27º cão do Império. O Duque Bitren é a 21ª águia do Império. E o Duque Rian é a 23ª cobra do Império. A imperatriz Sione então fala em pensamento, que se o preço para uma besta imperial utilizar o seu poder seja a sua própria vida, então essa regra deve ter sido criada pelo primeiro mestre das bestas imperiais. Ela então termina falando que nesse estranho reino, onde o imperador considera as suas bestas os guardas mais seguros, ela não passa de uma pequena princesa de um reino distante, que agora como a imperatriz, está tentando ser útil para alguma coisa. Após isso se passa uma semana e no dia 20 de julho acontece o primeiro encontro da imperatriz Sione com a águia do Império. O Duque Bitren então com um olhar sério, fala para a imperatriz Sione que no dia que ela o encontrou na chuva, ele tinha acabado de terminar seu relacionamento com sua ex-namorada. A imperatriz Sione então surpresa, pergunta ao Duque Bitren se foi por esse motivo que ele estava sozinho na chuva. O Duque Bitren então fala que antes de terminar tudo, a sua ex pediu para que eles se encontrassem para que eles pudessem conversar, e para tentarem resolver seus problemas. Porém no dia ela acabou não aparecendo, e como depois disso ele não conseguiu descobrir nenhuma notícia sobre ela, ele então entendeu que ela deveria ter descoberto seus sentimentos, e aceitado o término com ele. A imperatriz Sione então surpresa, fala que então a sua antiga namorada, apenas o deixou fazendo papel de bobo na chuva. O Duque Bitren então escuta tudo que a imperatriz falou, e com um olhar sério, ele fala que no fundo foi melhor assim. A imperatriz Sione então fica muito confusa, ela então em pensamento, fala que ela não consegue entender nada sobre os sentimentos do Duque Bitren pela sua ex-namorada, pois ela não entende se ele não ama mais ela, ou se ele está apenas em negação com seus sentimentos. O Duque Bitren então percebe que a imperatriz está em silêncio, ele então sendo curioso, pergunta se a imperatriz Sione não gosta desse lado sincero dele. A imperatriz Sione então fala que não é que ela não goste desse lado dele, ela apenas não entende seus verdadeiros sentimentos. Além disso, em pensamento ela fala que para ela é impossível descobrir onde está a mente da águia do Império, e que por isso talvez o melhor homem para ela escolher seja de fato o cão do Império. Enquanto pensa, o Duque Bitren com um olhar sério, fala que parece que a imperatriz Sione já escolheu outro duque para ficar ao seu lado. A imperatriz Sione então fica muito assustada com o que o Duque Bitren falou, ela então em pensamento, se pergunta se o Duque Bitren utilizou seus poderes, e leu a mente dela, para conseguir descobrir tudo. Ela então se lembra que o seu cavalheiro Tito havia dito que os duques pagariam um preço quase tão alto quanto as suas vidas para utilizar seus poderes, e por isso deve ser impossível que o Duque Bitren tenha utilizado seu poder. Ela então termina falando que talvez seu cavalheiro tenha errado, e o preço para eles utilizarem seus poderes não seja assim tão alto. O Duque Bitren então percebe que a imperatriz está muito assustada, ele então sendo carinhoso, pergunta por que quando a imperatriz Sione o viu na chuva, parou sua carruagem para ajudá-lo. A imperatriz Sione então fica muito surpresa com a pergunta, ela então fala que naquele dia, estava chovendo muito forte, e que estando preocupada com a saúde dele, ela quis ajudá-lo. Ela então termina perguntando ao Duque Bitren se ela precisa de algum outro motivo para ajudar sua besta imperial.
O Duque Bitrin então surpreso, fala que agora ele entende por que ela o ajudou. O Duque Bitrin então com um olhar triste, fala para a Imperatriz Sione, que ela deve escolher ele para ser o seu marido, e que eles devem se casar logo. A Imperatriz Sione então com um olhar sério, pergunta ao Duque Bitrin, por que ela deveria se casar com ele. O Duque Bitrin então sem saber quem foi o escolhido da Imperatriz, fala que se ela escolher o Duque Rian, ele como uma cobra, irá traí-la e no fim irá eliminá-la. Já se ela escolher o Duque Aiden como o cão do Império, ele será sempre fiel a ela, porém certamente ele irá destruir a princesa Loti, a quem ele tanto odeia. Porém se ela se casar com ele, ela então não irá precisar ficar preocupada, pois ele além de proteger as duas, ele também não irá deixar que nenhuma delas se machuque. A Imperatriz Sione então escuta tudo, e fica balançada com a proposta do Duque. Ela então sendo curiosa, pergunta ao Duque Bitrin por que ele deseja tanto se tornar o imperador. O Duque Bitrin então com um olhar sério, fala que ele odeia ser parte da família Kidman, e ter sido escolhido para ser a águia do Império. A Imperatriz Sione então escuta tudo, e se pergunta se na verdade o que ele deseja não seja apenas renunciar ao nome de sua família. Ela então termina falando, que ela não consegue entender por que ele, e o Duque Rian querem tanto se tornarem imperadores. O Duque Bitrin então com um olhar sério, pede desculpas à Imperatriz Sione, pelo que ele falou sobre sua família. Afinal faltam apenas alguns dias para que eles tenham uma celebração muito linda para se comemorar. A Imperatriz Sione então surpresa, pergunta ao Duque Bitrin o que terá no Império, para que seja tão importante para que ele queira comemorar. O Duque Bitrin então sendo atencioso, fala que daqui a alguns dias a Imperatriz Sione irá fazer aniversário e completará 20 anos e que por isso todos devem festejar o aniversário da linda majestade. Após isso se passam alguns dias, e a princesa Loti aparece no Palácio Imperial gritando o nome de sua amada mamãe. Ela então com um sorriso feliz, entrega um buquê de rosas à sua amada mamãe, e deseja um feliz aniversário para ela. A Imperatriz Sione então fica muito surpresa com o presente de sua amada filha. Ela então pergunta à sua amada filha, por que ela está dando aquelas rosas tão lindas para ela. A princesa Loti então fala que aquilo é apenas o começo da festa de aniversário surpresa, que ela preparou para sua amada mamãe. A Imperatriz Sione então muito feliz, fala em pensamento, que em seu antigo reino que era Domil, ninguém comemorava seu aniversário, e nem mesmo seu pai se lembrava do aniversário dela. Porém ali em Belfort sua amada filha, preparou algo muito fofo para ela, e deu a ela um lindo buquê de rosas. A princesa Loti então percebe que um garoto chegou na festa de sua mamãe, e muito irritada ela pergunta o que ele veio fazer na festa que ela preparou para sua mamãe. O Duque Melbrid então fala que já fazem meses que ele não vê a princesa Loctania, porém parece que ela está brava como sempre. O Duque Melbrid então fala para a Imperatriz Sione, que ele é o irmão mais novo do Duque Rian, e que ele sente muito pelas confusões que seu irmão esteve fazendo, e que agora ele pede desculpas. A Imperatriz Sione então fala que o Duque Melbrid é um anjinho de criança, porém ele também é muito maduro. A Imperatriz Sione então fala que o anjinho não precisa se preocupar, pois ela perdoa o Duque Rian. A princesa Loti então ainda mais irritada, fala que ela não convidou o Melbrid para sua festa, e que ele não pode ficar ali. Enquanto fala, o Duque Aiden aparece, e fala que trouxe algo para dar de presente à Imperatriz Sione, porém antes sendo carinhoso, ele deseja um feliz aniversário à linda Imperatriz. A princesa Loctania então fica ainda mais irritada, e fala que ela também não convidou o cão do Império para a festa de sua amada mamãe. O Duque Aiden então fala que o aniversário da Imperatriz é a data mais importante do ano, e que o fato dele não ter sido convidado não irá impedi-lo de comemorar o aniversário de sua majestade. A Imperatriz Sione então fica irritada, e gritando o nome do Duque Aiden, ela ordena que eles conversem algo em particular. Ela então se aproxima do Duque sussurrando, ela fala que o Duque não deveria provocar a princesa Loti, afinal no futuro, será ela que irá destruir o contrato das bestas. O Duque Aiden então fala que não se esqueceu disso, porém ele não consegue evitar. A Imperatriz Sione então com um olhar sério, fala em pensamento, que ela deve encontrar logo o contrato da besta e escondê-lo. Porém agora ela deve olhar discretamente para algum local seguro. Enquanto pensa, o Duque Rian aparece e fala que ele acabou se atrasando para festejar o aniversário da Imperatriz. Porém ele se atrasou apenas porque ele estava procurando pelo seu irmãozinho, porém no fim parece que ele já estava ali na festa com a princesa Loctania. A Imperatriz Sione então vê o Duque Rian, e o Duque Bitrin chegando em sua festa, e fica muito surpresa.
O Duque Rian então fala para a Imperatriz Sione que ele preparou um presente maravilhoso para ela, e que agora, para comemorar seu aniversário, ele irá entregar para ela o melhor presente de todos. A Imperatriz Sione então fica muito curiosa. Ela então pergunta ao Duque Rian o que ele irá dar de presente para ela. O Duque Rian então mostra uma estátua sua, feita de ouro. Ele então fala que em todo o país não existe nada mais lindo do que ele, e que por isso agora ela irá poder sempre ter ele ao seu lado, com ele sendo totalmente dela. A Imperatriz Sione então olha o presente, e fica muito surpresa, e ainda com mais nojo do Duque Rian. Ela então irritada, pergunta ao Duque Rian se ele tem algum problema. O Duque Rian então não entende a pergunta, e fala que ele está ótimo, e que ela não precisa se preocupar com ele. O Duque Bitre então aparece na frente da Imperatriz Sione, e fala que agora é a sua vez de dar seu presente à sua amada majestade. A Imperatriz Sione então curiosa, pergunta à Águia do Império, o que ele dará de presente para ela. O Duque Bitre então fala que o seu presente é um jogo de xadrez feito de cristais. A Imperatriz Sione então muito triste, fala que pelo menos o presente da águia foi melhor que o presente da cobra do Império. O Duque Rian então vê a Imperatriz triste, e fala que ela não deve ficar triste, pois com o seu presente ela pode sempre se sentir nos céus de felicidade. Após isso o Duque Aiden fala para a Imperatriz Sione, que agora chegou a sua vez de entregar seu presente para ela. Porém a Imperatriz Sione o interrompe, e fala que parece que tem alguém que irá entregar um presente a ela primeiro. O Duque Aiden então surpreso, se pergunta quem mais faltaria presentear sua majestade, já que todos os outros duques já entregaram seus presentes a ela. Ele então olha para o lado e vê uma jovem criança, ao lado do cavaleiro Tito. Ele então em pensamento, fala que parece que a princesa Bonita é mesmo uma mulher muito inteligente, pois vendo que ela não podia mais entrar no Palácio Imperial, ela decidiu enviar seu filho para o palácio, para que ele entregasse o presente dela à Imperatriz Sione. O Marquês Henry então muito tímido, entrega seu presente à Imperatriz Sione, e deseja a ela um feliz aniversário. Isso acaba deixando a Imperatriz muito surpresa. Após isso o Marquês vai embora correndo. A princesa Loti então irritada, fala que ele deve voltar agora mesmo para sua festa, porém ele não escuta a princesa e vai embora. O Duque Aiden então vê o Marquês indo embora, e fala que diferente de sua mãe, ele parece ser um garoto inteligente, pois logo após entregar seu presente, ele se retirou rapidamente. A Imperatriz Sione então fala que ficou muito feliz com o presente do Marquês, pois seu presente é uma canetinha muito fofa. O Duque Aiden então percebe que a Imperatriz gostou do presente do Marquês, e com ciúmes ele pergunta se a Imperatriz Sione não está curiosa, para saber o que ele irá dar a ela de presente. A Imperatriz Sione então com um sorriso sarcástico, fala que ela não tinha esquecido do seu cachorrinho, ela apenas deixou o melhor presente para o final. O Duque Aiden então escuta tudo, e fica muito feliz. A Imperatriz Sione então com um olhar de decepção, fala em pensamento, que parece que o Duque Aiden gosta de ser bajulado igualzinho a um cachorrinho comum. O Duque Aiden então animado, fala que agora ele irá entregar seu presente à sua majestade. Ele então entrega uma espada lendária à Imperatriz Sione, e fala que aquela espada foi a primeira espada utilizada pelo primeiro membro de sua família. A Imperatriz Sione então com um sorriso feliz, fala que embora aquilo seja uma herança de família, ela irá guardar com carinho o presente de seu cachorrinho. Além disso em pensamento, ela termina falando que aquele é outro presente estranho para se dar a uma dama. Enquanto pensa, o Duque Aiden tira a espada da bainha, e isso deixa a Imperatriz muito assustada. Ela então pergunta ao Duque Aiden se ele está dando apenas a bainha da espada de presente para ela. O Duque Aiden então fala que claramente não é isso, ele está apenas dando para ela sua espada lendária, para que no futuro ela possa pedir ao seu amado cachorrinho, para que ele use a espada lendária para proteger ela, e a sua amada filha. Ele então com um sorriso no rosto, fala que pela Imperatriz Sione, ele está disposto a utilizar sua lâmina imperial pela primeira vez. O Duque Rian então vê o que o Duque Aiden fez, e em pensamento, ele fala que o Duque só pode estar ficando louco. Após isso se passam algumas horas, e no escritório imperial, a Imperatriz Sione fala para seu cavaleiro Tito que o Duque Aiden falou que ele será a espada dela, e que ele irá proteger ela e sua amada filha. O cavaleiro Tito então surpreso, pergunta se o Duque falou o mesmo que ele seria sua espada e escudo. A Imperatriz Sione então com um olhar sério, fala para seu cavaleiro, que o Duque Aiden quis dizer para ela, é que ele estaria disposto a utilizar seus poderes para proteger ela e sua amada filha. Além disso com um olhar sério, ela pergunta ao cavaleiro Tito por que será que o Duque Aiden irá utilizar seus poderes para proteger ela.
Se o próprio cavaleiro Tito havia dito que o controle das bestas não podia ser transmitido para ninguém além do próprio imperador, o cavaleiro Tito então fala que aquilo também é uma surpresa para ele, afinal essa é a primeira vez na história que ele vê uma das bestas imperiais sendo tão submissa a alguém que não possui o poder para controlá-los. A imperatriz Sione então com um olhar feliz, fala que parece que ela e sua amada filha, que não possuem nenhum poder para controlar as bestas imperiais, acabaram ganhando a cooperação do Cão do Império, que é a besta imperial mais poderosa. Ela então irritada fala em pensamento, que infelizmente ela não merece ter esse poder incrível em suas mãos. Além disso, com um olhar feliz, ela fala para seu cavaleiro Tito, que tudo aquilo foi graças à sua amada filha. Ela então pergunta ao seu cavaleiro se ele não concorda com ela. O cavaleiro Tito então se lembra da felicidade da princesa Loctania, quando comemorou o aniversário de sua amada mamãe, e fala que de fato a imperatriz está certa. E a princesa Loctania deu à imperatriz o melhor presente de todos.